Chegando aqui para mais uma aula, essa aqui é a nossa aula, galera, 23.1, tá bom? Eu, professora Tabita. E aí, professor Jefferson, galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa aula aí. Pô, atenção, viu? Muita atenção. Quando nós estivermos falando aqui as lâminas, mostrando as lâminas, a gente vai estar aí, ó, frisando algumas palavrinhas importantes, porque essas palavrinhas vão fazer parte do quê? Lá da sua resposta, quando a gente for fazer as atividades da Estatal. É isso mesmo, galera. Então, sem perder mais tempo, a gente vai passar para o nosso slide. Nosso diretor, por favor, joga na telinha. Aula 23.1, nós estamos falando aqui sobre a região interna da célula, que é o citoplasma, tá? Então, o que nós vamos ver nessa região? Nós vamos ver as estruturas, propriedades e função das organelas de forma geral, que constitui o citoplasma, uma forma geral. E depois a gente vai especificando cada organela. Na aula, não só as organelas, como os espaços que compreende. Nós vamos ver aqui, ó, ribossomos, peroxossomos, lisossomos, vacúolos e os retículos endoplasmáticos. Perfeitamente. Então, começando aqui pelo citoplasma, vamos conceituar nessas estruturas. Os primeiros citologistas acreditavam que o interior da célula viva era preenchida por um fluido homogêneo e viscoso, no qual estava mergulhado o núcleo. Esse fluido recebeu o nome de citoplasma, do grego kitos, que é célula, e plasma, aquilo que dá forma, que modela. Além da parte fluida, o citoplasma contém bolsas, canais membranosos, organelas ou também orgânulos citoplasmáticos que desempenham funções específicas no metabolismo da célula eucarionte. Só uma coisinha aí, galerinha. Sempre vamos lembrar um negócio aí. Funções específicas mas essa especificidade, ela pode ter uma dinâmica dependendo do órgão onde está. Exemplo, mitocôndria, respiração celular. Complexo golgiense, ele faz amadurecimento das substâncias proteicas, dando atividade biológica. Só que se eu estou falando de mitocôndria no músculo, na panturrilha, no bíceps, no tríceps, é respiração celular, mas ela tem uma certa especificidade para aquele músculo. Agora, se eu estou falando da mitocôndria no coração, da mitocôndria na respiração, ela vai fazer a respiração. Ela vai fazer a respiração celular. É que para mim, mitocôndria não faz respiração celular. Tu acredita? É metabolismo. Não é minha respiração celular. É metabolismo. Não, tem a respiração pulmonar e a respiração celular, que é o metabolismo. Vai. E aí pode ter suas especificidades. Vambora. A gente chega aqui nessas três palavrinhas só. Quem foi? Lembra desse período? Que nós temos estruturas, né, Tatá? Nós temos o citoplasma, o citosol e o hialoplasma. Agora, meu querido, presta bem atenção que nós vamos conceituar parte a parte disso aí, ok? Próximo slide. Cientes disso, vamos lá. O fluido citoplasmático, ele é constituído principalmente por quê? Pela água, pelas proteínas, sais minerais, pelos açúcares, tudo isso ali envolto nesse fluido, ou envolto não, imerso nesse fluido. Tudo bem? Então, quando a gente estava... Lembra quando a gente falou na aula passada sobre a construção, né, das maquetezinhas sobre as unidades celulares? E aí a gente pega sempre e pede, né? Os pais ficam doidos da vida, né? Um monte de pote de gel. É verdade. Tem alunos que fazem com gelatina, né? Então, essa substância mais gelatinosa, ela facilita... Hoje em dia a gente vê até fazer bolo. Bolo, eu já comi. Bolo, uma estrutura celular, um bolo com uma estrutura celular.
Maravilhoso. Foi maravilhoso o final da apresentação também. A apresentação e o final, porque a gente se degustou, claro, né? Então, todas essas substâncias estão ali dispersas no citoplasma. Tudo bem? Tudo. O citossol, como o professor Jefferson já pontuou, ocorre a maioria das reações químicas vitais, entre elas a fabricação das moléculas que irão constituir as estruturas celulares, certo? É também nele que muitas das substâncias reservas, como o que, professora? Gorduras, glicogênio, ficarão armazenadas. A gente fala de glicogênio, a gente está falando de célula animal. E na célula vegetal a gente já sabe quais são as estruturas armazenadas, né? Que é o amido, né? Então, nessa região nós vamos encontrar todas essas substâncias que vão passar por processos de químicos, de reações químicas e armazenamento também, estocagem celular. Tudo bem, professor? Qualquer coisa você... Ok, só que como o professor Jefferson mostrou na imagem que ele desenhou, existem espaços, né, professor? Diferentes aí, que vão delimitando. É como, exemplo, eu estou na membrana plasmática e estou indo para o núcleo. Uhum. Quanto mais próximo do núcleo, essa região aquosa é mais densa. Quanto mais longe do núcleo, essa região aquosa é mais líquida. Uhum. Por quê? Porque quando a gente fala de metabolismo celular, é produção de proteína. A proteína em contato com um local líquido faz com que o líquido fique viscoso, como se fosse um gel. Professor, não estou entendendo. Exemplo. Porque a nossa saliva, cuspe é uma coisa. Você cospe, fica cheio de bolha. Espuminha. Agora, quando você dorme, acorda aquela gosma, a baba, isso é a saliva. Então, quando a gente está dormindo, aí está saindo pelo travesseiro, que tu faz assim, chega, tu faz assim, é uma meleca. Aquela, como é que chama? Que a gente faz assim, viscosidade, é porque a nossa saliva contém proteínas com atividade enzimática. Tem a tripsina, a pitialina, que faz uma digestão pré-oral e faz com que esse líquido fique viscoso. Então, quanto mais próximo do núcleo, o líquido é o mesmo. Só que o líquido é o mesmo, mas as substâncias que estão imersas nesse líquido... O líquido é o mesmo na região citoplasmática, só que os produtos que são no meio são diferentes e faz com que aquele meio tenha um comportamento diretamente proporcional à característica da substância que está sendo produzida. Então, mais próximo do núcleo, maior intensidade de metabolismo, viscoso. Como fora da região muito próximo da membrana plasmática, é mais aquoso. E a esse distanciamento, que é a região mais periférica, a gente chama também de ectoplasma, tá bom? Vai fazer essa periferia aí dessa consistência gelatinosa do citoplasma. Na parte mais central da célula situa-se o endoplasma, de consistência mais fluida, tá? Vamos lá. Agora, o citoplasma da célula procarionte, que nós vamos encontrar aí os indivíduos do reino Monera, né? E as cianobactérias também. Vamos lá? Prof, você tá aqui, prof? Alô, além. Hoje está disperso. Também denominado hialoplasma, esse espaço no interior da membrana plasmática preenchido por um material coloidal e semifluida, onde se encontram substâncias importantes da célula e as organelas vão ficar suspensas. Por que elas ficam suspensas? Porque dentro dessa região, né, nós vamos encontrar o citoesqueleto. Esse citoesqueleto, ele vai dar a posicionamento, e esse posicionamento,
ele é importante para cada função que esses organóides estarão executando dentro da célula. Alguns vão precisar estar próximo do núcleo, alguns vão estar próximo das estruturas próximas ao núcleo e alguns mais na região periférica mesmo, naquela região do ectoplasma, para fazer uma distribuição correta, adequada daquilo que está sendo sintetizado, produzido ali nessa região do citosol. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Quando a gente fala dessa célula procariótica, a gente viu que é uma célula mais simples. Não que ela seja menos evoluída, ela é uma célula mais simples, presente aí nos indivíduos do reino Monera. Nós vimos que elas vão apresentar, além da membrana plasmática, a parede celular, tá? Que, biologicamente falando, ela é uma resistência a mais a esses organismos, como as bactérias, né, professor? Quando a gente fala numa intervenção, no uso de antibióticos, né, quando essa bactéria nos infecta, né, e aí ela vai agir no nosso organismo e a gente vai tentar combater através dos antibióticos. Então, existem medicamentos específicos para já driblar essa parede celular, para poder chegar lá no interior dela e matar mesmo esse organismo. Tudo bem? Mas dentro do citoplasma da bactéria, nós vamos encontrar, diferentemente da célula eucarionte, o material genético também numa região. Ele não é envolto por núcleo, mas ele tem também uma região, né, mais central ali, e ele está ali disperso. Lembra que ele é circular, só que ele vai grande, vai fazendo aqueles dobramentos, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores. E aí, além disso, nós vamos ter substâncias também presentes aqui e a presença abundante ali de ribossomos, tá? Que são importantes, a gente vai ver nessa aula mesmo, acredito, sobre o funcionamento dos ribossomos. Tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, professor? Que foi? Estrutura citoplasmática. Hoje ele tá caladinho. Estrutura citoplasmática. Então vamos começar falando. A gente estava falando da região onde nós vamos inserir, onde estão inseridas todos esses organóides ou as organelas citoplasmáticas. E agora a gente vai para as estruturas citoplasmáticas. Essas estruturas citoplasmáticas, a gente começa pelos ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas que atuam na síntese de proteína. Aí vamos lá. Síntese, sempre lembrando, é produção, confecção, tá? Decodificando os comandos enviados pelo DNA. Encontram-se livres no citoplasma, tanto nas células eucariontes quanto nas células procariontes. Nas eucariontes também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático, que nós denominamos como retículo plasmático rugoso. Perfeitamente. Então, a gente tem um parâmetro aí. Nas procariontes, você vai ter o ribossomo disperso ali. Na célula eucariótica, você vai encontrar eles livres também e também aderidos num outro organóide, que são os retículos endoplasmáticos, que aí vão ser chamados de liso e rugoso. O que é o ribossomo? Ele é constituído por duas subunidades. A maior, né, na parte superior, deixa eu ver o que está aqui. Verdinho. A subunidade maior e a subunidade menor. É como se fosse um sanduíche. Tem aquele pão de sonho? Né? Parece um sonho. Um sonho. Aí no sonho, gente, o pãozinho de sonho, não tem aquela delícia, né? O no cremezinho. meio. O leite condensado, né? É. Acho que é leite condensado. Não, tem leite condensado e tem um que é branco, que eu não sei o que é aquilo. O leite condensado é Ainda melhor. no começo do branco. Mas, então, esse negócio no meio do sonhozinho vai, na verdade, é o nosso RNA. É. A gente vai ver que tem o RNA mensageiro, transportador, mas no caso aqui, o RNA mensageiro, ele vai ser abraçado, eu vou dizer essa expressão, tá, professor? É verdade. Abraçado pelas duas subunidades, maior e menor,
para que ocorra, então, essa leitura dessas informações em cada códonzinho que está aqui presente nesse RNA mensageiro. Tudo bem? Que foi lá transcrito lá do material de DNA no núcleo da célula. Tudo bem? Tudo. Então, ele é importantíssimo. Aí aqui, ó, quando nós falamos que alguns ribossomos estão aderidos, ficam aderidos nesses canalículos, né? Ou então nessas membranas que são projeções da própria carioteca, ou também denominada cariomembrana. Alguns deles estão soltos no citoplasma, na célula eucarionte, e agora na célula procarionte são totalmente livres mesmo. E estão também aderidos a uma parte da cariomembrana. Perfeitamente. E ele forma aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso pela presença dessas unidades que são os ribossomos. Então, eles são denominados retículo endoplasmático rugoso com função de produção de proteína. Perfeitamente. Na célula cariótica é só para... livre, não tem essas estruturas endomembranosas. Então, o que tem de igual com o eucarioto é que existem algumas livres. Agora, no eucarioto, existe as fixas a uma membrana e no procarionte não se observa nenhuma adesão. Professor, o senhor falou que não tem estrutura membranosa no interior de procarioto. Nós temos uma estrutura membranosa chamada de mesossomo. Só que essa estrutura membranosa é uma projeção da membrana interna, porque tem parede celular e membrana celular. É uma projeção, ela não está solta, ela não está livre. Né? É como se fosse, vamos lá, Tatá, me lembra aquele negócio que fica bem aqui na gente. Vaso? Não, Tatá, que a gente opera. Vesícula? Que a gente opera aqui da apêndice. Como se fosse um apêndice do intestino, uma projeção, está solto. Esse mesossomo ele tem a função de realizar o processo de divisão bacteriana. Agora a gente vai falar sobre os peroxossomos. Eu gosto muito desses peroxossomos. Até pela pronúncia. Eu adoro biologia por causa dos nomes. Ó, essa é uma estrutura que tem características bem legais e como o professor Jefferson falou lá no início da aula, que as mitocôndrias, elas têm essa função de realizar a respiração celular. É nela que ocorre a respiração celular, correto? Aí ele falou assim, só que em cada um dos órgãos, nós vamos ter células que têm essas mitocôndrias, mas elas têm as suas especificidades para cada órgão. Então, a presença maior ou menor, a atividade maior ou menor desses organóides, elas vão marcar esse órgão, né? Pelo funcionamento dele, tá? Então, os peroxossomos, eles são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. Nós já vimos que as enzimas são o quê? Proteínas, que têm uma função, né, de ou acelerar, né, realizar a catálise de algumas substâncias, tá bom? Sua semelhança com os lisossomos fez com que fossem confundidos com eles até bem pouco tempo, certo? Realmente, quando a gente vai fazer a ilustração didática deles, aí a gente bota as duas unidadezinhas, parecem, né? Lembram, né? Próximos ali, tá? Olha lá, prof. Entretanto, hoje sabe que os peroxossomos diferem dos lisossomos, principalmente quanto à enzima que possuem. Os peroxossomos, além de conterem enzimas que degradam gordura e aminoácido, também grande quantidade de catalase. E é muito abundante as catalases e os peroxossomos no fígado. Porque não que não tem outros tecidos, mas o nosso fígado, ele é um órgão
que ele é considerado um órgão desintoxicador. Ele nos desintoxica de todos os produtos metabólicos que ocorrem. E quem realiza isso, quem auxilia, são as catalases. O fígado é um órgão danado, mano. O bicho sintetiza, ele quebra, ele faz, ele armazena, ele faz. É o órgão. É o cara. É o cara, tá? E quem é que ganhou os louros? O coração. E quem é que fala? Quem é esquecido e sem ele nada funciona? Sério. Não é brincadeira um troço desse? A catalase converte os peróxidos de hidrogênio, popularmente conhecido como água. Não acredito, professor. Nós produzimos água oxigenada quando nós fazemos o processo de respiração celular. Então, ela é altamente tóxica para o nosso metabolismo. Então, o que eles fazem, esses enzimas, as catalases, né? Eles simplesmente pegam e quebram H2O2 e transformam em água e oxigênio. Interessante. Claro que isso tem uma forma de metabolismo na respiração celular, isso tem uma outra forma no fígado para desintoxicar. A água oxigenada se forma normalmente durante a degradação da gordura e também dos aminoácidos, mas em grande quantidade por causa de lesões das células. O que isso quer dizer isso? Vamos colocar tudo no mesmo pacote, mas é diferente, mas a função é a mesma. Como assim, professor? Quando a gente fala sobre esses metabólitos, professor, o que é metabólito? Metabólito é qualquer molécula, ou qualquer átomo, ou qualquer íon, ou qualquer produto oriundo de uma reação química. É lixo. É ruim. E esse lixo tem que ser retirado. E a gente fala que são radicais livres. E os radicais livres, como a gente fala, provocam lesão na célula. Como assim? Uma quantidade de radical livre dentro de uma célula, que óbvio, se eu falo célula, eu falo tecido, de tecido eu falo órgão, faz ocorrer o processo de oxidação. Oxidação é degeneração. Degeneração é o envelhecimento, por perda da atividade biológica. Verdade. Então a gente não quer esses radicais livres dentro de nós. E aí nós temos que tirar esses radicais livres. Quem vai agir aí... Auxiliar é isso. Mas como a gente não quer, então o que a gente faz para não ter esses radicais livres? Simplesmente para de respirar, porque toda vez que a gente respira, a gente produz eles. Simples assim, né, professor? Simples, e ainda fala que a gente morre pela boca. Oh, meu Deus, que trocadilho doido. Ai, minha nossa, vamos lá. Então, né? Também, porque quando tu come, tudo que a gente come vai produzir radical livre. Entendi. Mano, a gente tem que... É uma E máquina, o povo não quer morrer. Ai, meu Deus. Morrer de alguma coisa, meu Deus. Ó, o próprio corpo vai trabalhando para que a gente tenha uma finalização, tudo tem vencimento. Apesar, gente, das descobertas recentes envolvendo os peroxisossomos, a função dessas organelas, elas eram, como falou lá no início. Aí, vamos fazer o papel do aluno chato? Faz. Dentro desse pensamento, dentro dessa nossa fala. Aí o que o aluno chato ia fazer? Aluno chato. O aluno chato é que ele fala assim, professor, interessante, né? O quê? É porque se todo órgão tem um metabolismo, todo órgão é feito por tecido? É. Todo tecido é feito por célula? É. Toda célula tem essas organelas que fazem metabolismo? Sim. Elas vão produzir esses metabólitos? Sim. Vai ter enzimas, a gente está falando de uma específica, mas vai ter outras que fazem... Tem. Então, todos os nossos órgãos, quando a gente chega num certo nível, dá falha, por caso, dependendo do quê? Do modo de vida. Também. Se eu só em respirar eu já produzo, mas se eu comer coisa que eu não posso comer, se eu beber coisa, aumenta. E aí, lá no final, a gente paga o preço, não é? Que, tem gente com problema de osteoporose. Jovem, né? Jovem, porra, de um desgaste. Mas tem um único órgão, professor. Será que tem um único órgão que não sofre disso? Fora as questões endógenas. Cérebro.
ele é o sempre esquecido, mas que também tem um alto índice de que reações acontecendo nele. E você, mesmo chegando aos 80 anos, você não se sente mentalmente velho. Você sente a velhice pela degradação dos outros isso, órgãos. no corpo. Você sente que começa a Claro sentir que dor. nós estamos excluindo doenças genéticas neuronais. Sim. Mas fora isso, se você falou, olha, eu já sei que eu tenho que cuidar da minha alimentação saudável, porque só em respirar eu estou degradando, então se eu diminuir, amenizar o problema de produção de metabólitos, tu chega falando assim, cara, eu estou velho, mas eu não me sinto velho, a minha mente não é velha. Por quê? Porque esse processo não acontece. É um aluno chato. E aí, o que você me responde, professor? Aí deixa o professor numa situação, assim. Não, mas assim... Entendeu? O aluno chato é aquele que presta atenção na aula. Não sente, mas ele... Fora as questões endógenas. Lembra que eu falei que o metabolismo é infeccioso? Fora isso. E aí? Não estou falando de pessoas que são senis, que têm uma interferência. E por que na população a gente... Então, tá. Você vê gente de 90 anos tá debilitada fisiologicamente, ou o coração deu problema porque é natural, por causa do desgaste desse metabolismo muscular, mas mentalmente raciocina, fala, tá lúcida. São poucos. Mas o que Mas acontece? aí, Porque a gente poucos consegue fazer por quê? inferência. Poucos, que as pessoas, porque 25%, mesmo com todo esse estudo, com pouco todo é conhecimento, muito. eu acho pouco. Não, vamos aqui, calma aí. Aqui, ó. Pouco é proporcionalidade. Sim. O pouco, ele é muito, porque quando você tem um conhecimento, você tem escolha. Escolha em quê, professor? Eu sei que eu não posso beber, estou bebendo, e o álcool... O que o álcool faz, pessoal? O álcool degrada a ação das catalases que estão e outras enzimas que estão auxiliando o fígado a fazer desintoxicação. O fígado fica sobrecarregado. Isso é jovem, porque o jovem não sente. Tem o peito de aço, chega lá na idade velha e aí, o que acontece? Tá entendendo? Então, esses 25% que falaram, não, eu vou ter uma vida regrada, uma vida com uma qualidade nutricional, porque eu já sei que só em respirar eu estou degradando. Então não é pouco. Tem os lisossomos, que faz o quê? Digestão. Esse faz a atividade biológica, amadurecimento aqui do RNA ribossômico que produz, Sim. Não é isso? Digestão intracelular e o vacúolo que nós encontramos em células vegetais, importantíssimo no processo de adesão e funções do retículo. E isso, controle osmótico da célula. Claro que nós temos as regiões de produção de lipídios, que é o retículo plasmático liso, o ergastoplasma, que são projeções do retículo plasmático rugoso, só que não tem o quê? Ribossomos nele. Claro que nós temos toda a função ainda de a lecitina do colesterol, que auxiliam todo o processo onde eles estão, membrana plasmática. E finalizando aqui, também faz o processo de desintoxicação, retículo plasmático liso. Do retículo plasmático liso. Perfeitamente! Eita! Mas meus queridos, daqui a pouco a gente volta, porque tem um bate-bola jogo rápido. Tchau!